Muito bom dia, começa agora o nosso devocional abençoado. E uma palavra pela manhã é sempre muito bem-vinda, né, meus irmãos? E vamos meditar hoje num tema que muitos de nós, às vezes eu, às vezes você, ou você passou, ou você está passando, ou você vai passar. Calma, se você está nessa caminhada, se você decidiu por Cristo, se você está buscando a Cristo, aceitou Cristo em sua vida, ou você já passou, ou você está passando, ou você vai passar. Mas calma, temos Bíblia, temos a Bíblia aqui com ensinamento para nos orientar nessa situação. E o tema de hoje é um tema que vai de encontro conosco, não tem como não ir. Deus trabalha no silêncio. Quantos de nós já não passamos por uma fase no qual, ou estamos passando, no qual muitas das vezes a gente está em situações que a gente ora, às vezes a gente busca uma resposta e o que a gente encontra só é silêncio. Quantas vezes, né? Às vezes estamos passando por isso agora, mas isso não é ausência de Deus em nossa vida. Isso não é ausência do trabalho de Deus em nossa vida. Isso revela Deus. Porque lá em no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 19, versículo 11 até o 12, diz assim: E ele lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as minhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois, o vento, um terremoto. Mas também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Então, vemos nessa passagem que o silêncio é um dos métodos de Deus para falar com o homem. Elias procurou Deus, a voz de Deus, achando que Deus iria falar no terremoto, no fogo. Só que Deus não falou com Elias nem no terremoto e nem no fogo. A gente vê que veio uma voz mansa e delicada. Muitas vezes a gente procura que Deus fale conosco através do barulho, através do todo o movimento. Só que Deus muitas das vezes ele vai falar conosco é quando a gente calar a nossa voz interior. Quando dentro do nosso ser se acalmar, quando a ansiedade não tomar mais conta do nosso ser, quando a impaciência não nos dominar e a gente conseguir se acalmar, aí Deus ele vai falar dentro do nosso ser, porque muitas vezes a gente procura fora a voz de Deus. Só que a voz de Deus, muitas das vezes, na maioria das vezes, é um método de Deus, ela vai falar dentro e de forma bem delicada e suave, como foi com Elias. E quando Elias teve essa experiência, podemos também ter essa experiência. Parar de procurar fora, em movimentos, isso, daquilo. Não. Peça para Deus aquietar a sua alma. Peça para Deus que para que a sua alma possa ouvir a voz de Deus falando, que possa estar sensível à voz de Deus falando e que o silêncio de Deus não venha a ser, no seu entendimento, a ausência de cuidado, a ausência do amor de Deus, porque muitas vezes a gente associa isso. Estamos passando por uma situação que o que temos é só silêncio. Deus não fala mais comigo, eu não ouço mais a voz, eu não ouço uma palavra, eu não sinto que Deus está falando comigo através de nada, mas é no silêncio que Deus está trabalhando. É no silêncio que Deus ele está nos livrando. Você já teve aquela sensação que você já teve algum tipo de livramento que às vezes a gente agradece muitas vezes por livramentos que a gente sabe que teve. Mas você já parou para agradecer daqueles livramentos que você já teve e você nem sabe? É, porque muitas vezes a gente tem uns livramentos que muitas vezes a gente nem sabe que teve. E o Senhor ele é especialista nisso. Então, quando entendemos que Deus ele trabalha no silêncio, ficamos mais calmos.
Assim como lá no texto Salmo 37, versículo 7, está escrito assim, ó, o salmista escreveu assim, ó, descansa no Senhor e espera nele. Você tem descansado no Senhor? Porque descansar no Senhor não é querer fazer do seu jeito. É você planejar e esperar realmente no Senhor. E tudo Ele fará. Porque o Senhor nada podeis fazer. Então, quando temos essa consciência, temos essa fé, que em meio ao silêncio Deus fala, Deus age, Deus trabalha, Deus ele neutraliza as ações malignas sobre a nossa vida no mundo espiritual de forma silenciosa. Às vezes a gente nem sabe, a gente sente uma opressão, mas é Deus trabalhando com os seus anjos para nos livrar, para nos proteger em todos os nossos caminhos. E mesmo que a gente anda pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Ele está conosco. Mesmo que a gente tropece com o nosso pé em pedra, Ele nos segura para que a gente não caia. E no silêncio, Deus ele vai agindo, ele vai trabalhando, ele vai guardando, ele vai nos livrando, vai nos protegendo, vai nos fortalecendo. E é dessa forma que o Senhor age. Às vezes no silêncio pode parecer que até mesmo um abandono. Lembra quando Jesus estava na cruz e falou: Pai, por que me desamparaste? Ali, Jesus provou o silêncio de Deus. Jesus não prova o silêncio de Deus e Deus vai lá, intercede, vai lá e tira ele da cruz, vai. O plano perfeito não teria sido perfeito. Então, houve a ausência, houve o silêncio da voz de Deus naquele momento. Mas no secreto, no oculto, Deus estava agindo, trabalhando para que o plano perfeito da salvação viesse se cumprir. Foi no silêncio, foi no momento que Jesus clamou por Deus e ele teve o silêncio. Mas isso fazia parte do plano perfeito e precisaria desse momento. E então, quando entendemos que o silêncio ele faz parte do processo, eu não sei qual fase você está. Eu não sei se a fase que você está é uma fase que você está provando do silêncio de Deus. Eu quero te dizer algo. Aguenta firme que é no silêncio Deus trabalha. No silêncio ele faz acontecer. É no silêncio que Deus ele estabelece o seu projeto, estabelece o seu propósito. Não está parado. Deus está tratando. E para isso a gente precisamos acalmar as nossas vozes internas, calar os nossos sentimentos que atrapalham. Aquieta a tua alma, para que você possa ouvir a voz mansa do Senhor na sua alma. Porque não é na agitação, não é no barulho, não é como Elias achava que ia vir do fogo, do terremoto. E muitas vezes a gente está assim, vai vir dali. Vamos lá porque vai vir daqui. Vamos esperar daqui porque vai vir daqui. Não, 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 não. Vai vir de forma bem suave e bem delicada. Cabe a nós estar com a nossa alma quieta, porque Deus ele não trabalha na ansiedade. A ansiedade, ela nos rouba o presente e o futuro, porque ela está ligada com o passado. Isso fica ruminando coisas. Então, devemos liberar, às vezes, perdão, liberar uma palavra. Profetiza sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus. Profetiza sobre a sua vida todos os dias. Que quem toma conta do seu ser é o Espírito Santo de Deus. E você vai ver as coisas acontecendo na sua vida de forma sobrenatural. Porque essa é a vontade de Deus sobre a nossa vida. Essa é a vontade do Pai sobre a nossa casa. E o ensinamento de Jesus seja sobre a nossa vida, que o Espírito Santo de Deus é quem nos guia, nos protege, nos consola, nos guarda e nos convence de que mais vale esperar no Senhor com calma. Isso mostra uma prova de fé. Se aquietar em meia tempestade mostra uma prova de fé. Que mesmo, Senhor, eu não estou vendo, mesmo que às vezes eu não estou sentindo às vezes a sua voz, mas eu sei que o Senhor está trabalhando em meu favor, porque Ele trabalha na vida daqueles que nele espera. E esperar muitas vezes não é fácil, requer muita maturidade espiritual, porque meninice espiritual é você querer tudo do seu jeito, é você andar mediante exigindo que tal coisa aconteça daquela forma que você quer que aconteça. Deus vai falar aqui, é desse jeito, é no fogo.
É no terremoto ele vai falar, não. Deus ele fala da forma que ele quiser, da forma que ele quiser. Cabe a nós estarmos sensível a ouvir a voz de Deus. Então, nessa manhã, meus queridos, eu quero deixar essa reflexão para que você medite que o silêncio é um propósito da construção da nossa fé, do nível mais profundo que Deus quer nos levar. Não vai ter barulho, vai vir uma voz bem suave, bem mansa, e cabe a você estar atento a isso. Então, no dia de hoje, se aquieta. Peça para Deus discernimento das coisas. Peça para Deus que o Espírito Santo te convença. Você vai testificar a provisão, o milagre, a libertação, a cura, através da fé, que veio por através da palavra de Deus, que você estava apto e sensível a estar ouvindo. Então que essa palavra possa fazer sentido para sua vida hoje. E eu quero fazer uma oração no final. Senhor, estamos aqui mais uma vez reunidos, Pai. E muitas vezes estamos agitados, estamos preocupados, ansiosos, meu Deus, pelo dia de amanhã. Pai, nos ensina, meu Pai, a quietar, Senhor, as nossas emoções, a quietar a nossa alma, para que a gente possa ouvir a Sua voz. E entender, meu Deus, que o silêncio faz parte do propósito. Porque quando entendemos que o silêncio ele faz parte do propósito, meu Pai, descansamos em Ti, Senhor. E sabemos que o melhor virá de Ti. Não queremos, meu Deus, buscar, Senhor, a tua voz no barulho, não queremos buscar a sua voz no fogo, não queremos buscar a sua voz no terremoto, meu Pai, assim como Elias, meu Pai, buscou, mas queremos buscar a sua voz, meu Pai, no íntimo, meu Pai. Então aquieta, meu Deus, a nossa alma, para que a gente possa ouvir a sua voz. E a partir daí, Senhor, podemos ter uma direção. E a partir daí que a nossa fé possa ser elevada a níveis mais profundos, Senhor, contigo. E que a nossa vida, Senhor, possa estar, Senhor, pautada, meu Deus, respaldada na tua palavra, meu Pai. Que a tua palavra, Senhor, seja o nosso sustentáculo seguro, meu Pai. E que possa ser encontrado em nós o mesmo que foi encontrado, Senhor, naqueles que foram alcançados pela tua graça, pela tua misericórdia. Assim oramos e agradecemos por esse dia de hoje, meu Pai. Dê-nos livramento, Senhor. Guarda, Senhor. Cuida, meu Pai. Livra de todo mal, porque o teu reino é o poder e a glória para todo sempre. Amém. Irmãos, fique com essa mensagem, que Deus abençoe e até o próximo devocional abençoado.